Boa noite, pessoal do primeiro período de Ciências Contábeis, primeiro período de Administração. Vocês estão bem? Espero que sim, né? Esse é o nosso segundo vídeo, né? Seria a nossa aula 2. Na primeira aula a gente já acertou os detalhes, né, administrativos, vamos dizer assim, burocráticos da nossa matéria, questão de trabalho, de envio de APS, etc. Qualquer dúvida, vocês perguntam aí, pedem para os líderes que têm contato comigo direto no WhatsApp e eu vou respondendo. Essa aula de agora eu gostaria que fosse uma aula mais objetiva e faríamos uma revisão do que foi visto até agora, né? Uma tentativa aí de fazer uma revisão. Até o momento nós vimos as 3 escolas clássicas, não é isso? Escola científica, escola clássica propriamente dita e escola burocrática. Vimos também alguma parte do histórico da administração e eu chamo a atenção para a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, em meados do século XVIII, e foi um divisor de águas mesmo, né? A partir dali deixa-se de se fazer as coisas somente em oficinas e passa a ser feito num processo fabril, uma produção muito maior, produtividade, e as pessoas indo para a cidade, né? Isso teve seu ponto bom e seus aspectos ruins também, né? Com relação à Revolução Industrial, a gente sabe que é uma necessidade, né? Hoje o mundo não viveria sem a alta produtividade, não é isso? Porque a população aumentou demais, então isso teria que acontecer de uma forma ou de outra, e as cidades foram inchadas, o campo foi esvaziado, e tem problemas que a gente convive com eles até hoje, não é isso mesmo? Também falamos da diferença ali da administração e da organização. Organização no sentido das instituições, das entidades, das empresas. E a administração é a nossa disciplina, né? É o nosso curso. E significa o quê? Se precisássemos dar um conceito de administração, seria o quê? O ato de planejar, organizar, dirigir e controlar. E lembrando também que um administrador faz o quê, basicamente? Toma decisões e resolve problemas. Lembram disso? Então, importante recordar. A teoria científica capitaneada aí, o maior ícone, né, é o Frederick Ansley Taylor, e considerado o pai da administração. Então todo administrador tem que conhecer o Taylor, né, não pode esquecer, né? Você pode esquecer do Elvis Presley, mas não pode esquecer do Taylor. A administração científica, ela tem alguns pontos que a gente precisa reforçar e lembrar. Primeiro, busca a melhor maneira de se fazer as coisas da forma mais inteligente possível. Taylor não acreditava, né, que o trabalho duro é que resolveria, mas o trabalho feito de forma inteligente e com método. Não é isso mesmo? E aí a gente tem, por exemplo, o pagamento por peça, não é? Foi estabelecido quantas peças um funcionário podia fazer durante o dia, em situação normal, e o que fosse excesso, né, ele ganharia mais, não é isso? E aí garantiria melhor o seu sustento, o sustento da família. Essa foi uma ideia, né, que prevalece até os dias de hoje. A outra coisa, estudos de tempos e movimentos, ou seja, calcular direitinho, né, quanto tempo que leva para se fazer uma peça, um produto, e quais são esses movimentos, até para eliminar movimentos desnecessários e tal. Ainda essa prática é feita, logicamente, até os dias de hoje. Mas a palavra fundamental da escola científica, como vocês devem estar lembrando, né, é eficiência. Isso mesmo, eficiência. O Taylor, ele primava pela produtividade alta, porque naquela época tudo que se fazia vendia, tudo era novidade. É uma situação bem diferente da de hoje, que a competitividade é muito grande, não é isso? Mas naquela época não, tudo que era feito era vendido, né? Então ele queria produtividade, queria alta produção, e não tinha problema, né, de dizer, de afirmar claramente que o patrão precisava ficar mais rico, né? O patrão mais rico deixaria também o funcionário em uma condição boa, uma comodidade, porque teria segurança no emprego e etc, né? Acho que com relação ao Taylor, ou melhor, com relação à escola científica, é isso. É a melhor maneira de fazer, é a busca da eficiência. Em seguida, nós entramos na escola clássica, que tem o seu maior ícone, né? O Henri Fayol.
Isso mesmo. O Henri Fayol, ele colocou ali 3 coisas que a gente não pode esquecer. Primeiro, processo administrativo, depois as funções da empresa e os famosos 14 princípios de Fayol. Bom, olhando ali pelo processo administrativo, praticamente é a definição de administração, não é isso? Planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Essas são as 5 palavras, né, que Taylor usava para definir o processo administrativo, que hoje praticamente define o que é administração. Por isso que a escola dele é chamada de escola clássica. Uma outra coisa que Fayol nos ensinou são as funções da empresa, né? Só que, logicamente, naquele tempo, as funções não eram exatamente igualzinhas de hoje, né? Não é de se esperar que a gente tivesse TI naquela época, ou marketing, né? Mas ele achava que a principal função da empresa era a administração, né? Mas teria também a função técnica, que seria a produção, função financeira, já conhecida nossa, né? Recursos para tocar a empresa, né? Ir às sobras, investir, etc, etc. Essa é a parte financeira, como é hoje. A parte de contabilidade, quer dizer, os registros das operações já era um destaque ali para Fayol, né? A necessidade da contabilidade. Tinha também a função comercial que ele destacava, né? Que seria vendas, não é isso mesmo? E tinha também a função de segurança, que seria hoje o nosso gestão de pessoas, né? E a segurança propriamente dita, segurança patrimonial, segurança no emprego, segurança de um modo geral. E ele entendia que a função administração era para ser desempenhada isoladamente, né? E seria a principal. Né? Hoje a gente sabe, né, que a função de administração ela permeia todas as atividades, todas as funções dentro da empresa. Ok? Bom, aí depois também, tem uma colinha aqui, dos 14 princípios de Fayol. Eu não queria que vocês decorassem, nem eu mesmo decoro. Eu queria que entendesse cada um daqueles princípios, não é isso? Então, se alguém tem dúvida em algum daqueles princípios, pergunte, passe essa pergunta para o líder, né? E eu preciso esclarecer para vocês. Alguns aqui, aleatoriamente, eu vou pegar, por exemplo, divisão do trabalho, não é isso? Cada pessoa fazendo uma determinada coisa. Autoridade e responsabilidade, dizendo que autoridade e responsabilidade andam juntas, né? Muita gente acha que não, acha que autoridade é só status, não é isso? Questão de disciplina também. Unidade de comando e unidade de direção, a gente não pode confundir. A unidade de comando é ter um único líder, ou um único chefe, não é isso? Tem gente que não gosta dessa palavra. Tá? E a unidade de direção é todo mundo ir numa mesma direção, com o mesmo objetivo. Tá certo? Temos aí também a questão da hierarquia, a questão da centralização ou descentralização, né? Um equilíbrio entre as duas coisas. Nós temos também a questão da equidade, que é a justiça, coisa justa. Equidade não é igual a igualdade, né? Desculpa aí o trocadilho, mas equidade é fazer a coisa da forma mais justa possível. E nem sempre fazer justo é fazer igual para todo mundo. Nós discutimos bastante isso em sala de aula e é um dos princípios de Fayol. Questão da ordem, todas as coisas no seu lugar, todas as pessoas nas suas funções, é isso? E, finalmente, a estabilidade, iniciativa e espírito de equipe. Estabilidade é manter as pessoas o quanto possível na empresa, né? Nem sempre isso é possível e nem sempre isso é saudável, né? Às vezes é preciso mesmo um turnover, né? Uma rotatividade de pessoal. Mas a questão também da iniciativa, quer dizer, valorizar a iniciativa dos empregados, isso é muito importante. Não é isso mesmo? E equipe, fazer tudo em equipe, né? Hoje em dia a gente conhece bem o que significa esse aspecto, né, de trabalhar em equipe. Não é isso mesmo? Até em sala de aula a gente promove muito isso, a gente só faz avaliação formal na forma individual. Não é isso mesmo? Porque a equipe realmente ela acrescenta, não é isso? 2 mais 2 são 5 aí no caso, tá certo? E finalmente nós temos a escola burocrática, bastante interessante, que é de Max Weber. A gente sempre vê a burocracia como uma coisa ruim, né? E na verdade a gente descobre que ruim mesmo é o excesso da burocracia, não é isso? E o Weber, para a gente não se estender muito, ele tinha 3 palavrinhas fantásticas que definem toda a escola burocrática, que é a
impessoalidade, a formalidade e o profissionalismo. A impessoalidade significa o seguinte: você está num determinado cargo, você está como diretor, você está como presidente, mas você não é a empresa, você não é aquele cargo, não é isso? Então, não pode ser nada pessoal. E as promoções, elas têm que ser por mérito. Ele batia muito nessa tecla da meritocracia. Não é isso? Porque nada é da pessoa, né? A pessoa está ali exercendo uma função, exercendo um cargo. É isso mesmo? A outra coisa é a formalidade. Tudo para ele tem que ser formal, escrito, contratado. Não é isso mesmo? Depois, mais para frente, ele é combatido pelo pessoal das relações humanas, né, dizendo que a informalidade também é importante dentro da empresa. Na verdade, eu acho que ele nem pensou nisso naquela época, né? Mas ele deu um destaque para os contratos, para as regras, para as normas, que deveriam ser obedecidas por todo mundo. Não é isso? Uma vez que as pessoas concordaram com aquelas normas, com aquelas regras, com aquelas leis, não é? Todo mundo deveria obedecer. Isso é a formalidade. Não é isso mesmo? E, finalmente, o profissionalismo, ou seja, ele entendia que as pessoas estão na empresa não pelos belos olhos do patrão ou da patroa. Ela está na empresa porque ela está oferecendo os seus préstimos, seus serviços, em troca de remuneração e de outros benefícios. Isso é que é ser profissional. Não é isso mesmo? Então, finalizando o nosso vídeo aqui, para não estender muito, né? Como eu já falei antes, as escolas, elas não têm uma escola melhor do que a outra. Uma complementa a outra, né? Para que se chegasse lá na frente, que a gente ainda vai ver na escola sistêmica e tal, a gente teve que dar esses passos, não é isso? Teve que ter a escola científica, que olhava somente a empresa, mais especificamente o setor de produção, depois a escola clássica, que olhava a empresa como um todo, e a questão aí da burocracia, trazendo essa questão da informalidade, da não informalidade, da formalidade, da impessoalidade, do profissionalismo. Não é isso mesmo? Então tá bom. Na próxima aula a gente já pensa numa coisa um pouquinho para frente, né? Tudo de bom para vocês, bom descanso.